Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Olá! Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material, olha, muito interessante, do Jorge Guerra Pires. É sobre um ponto que, nossa, pega muita gente na vida acadêmica. A relação com o orientador. Exato. A ideia é entender melhor essa dinâmica, né? Desde como escolher, até como lidar no dia a dia. E não é pouca coisa, pelo visto. As sondagens que o Pires comenta lá sugerem que essa relação pode ser o maior gargalo, assim, para quase um terço dos pesquisadores. Pois é, quase 30%. É um número bem expressivo. E mostra que a escolha vai, muito além de só olhar o látis do professor, né? Com certeza. O Pires defende muito uma postura ativa nisso. Quer dizer, não é só escolher um tema que te interessa, mas também alguém com quem você tenha, sabe, uma sintonia. De personalidade, de método de trabalho. Isso. Ele até faz uma comparação com investimento, que você tem que pensar no risco da pesquisa em si, claro, Que sempre existe, né? sempre, mas também no risco que vem da relação com quem te orienta. Parece fazer sentido, mas como é que a gente avalia esse risco relacional antes de começar? Fiquei pensando nisso. É um desafio, sem dúvida. Aquela matriz de risco que ele propõe, eu vejo mais como um exercício mental, sabe? Uma forma de organizar o pensamento sobre isso. Entendi. O cenário ideal, que ele chama de quadrante 1, seria o quê? Uma pesquisa desafiadora, mas com um orientador que é parceiro, que colabora. O melhor dos mundos. Exato. E o oposto, a tal zona vermelha, seria juntar as duas coisas complicadas: pesquisa de alto risco e uma relação difícil com o orientador. Aí complica mesmo. A ideia, então, não é ter uma bola de cristal, óbvio, mas é mais provocar essa reflexão antes, que combinação de riscos você está disposto ou disposta a encarar. Faz sentido, né? Faz total sentido. E para ajudar a gente a visualizar os tipos de orientadores, o Pires usa uns arquétipos ótimos. São bem humorados, mas acho que todo mundo vai reconhecer algum ali. Ah, sim. Quais você achou mais marcantes? Olha, tem o Bin Laden, aquele que some e de repente aparece com os prazos impossíveis, né? O clássico mestre dos magos, que aparece e desaparece do nada. Esse é muito comum, acho. Muito. E tem a Madre Teresa, que é super prestativo, simpático, e até o Dr. House, né? Aquele que é brilhante, mas, nossa, o trato é difícil. Essas figuras ajudam a gente a pensar, né? Ajudam demais. E o interessante é que, apesar da brincadeira, né, o Pires baseia esses tipos em observações reais e nas respostas que ele mesmo coletou informalmente. E qual foi o mais votado lá na sondagem dele? Fiquei curiosa. Então, surpreendentemente, foi o perfeito e incrível, Sério? o idealizado. Pois é, isso talvez mostre um pouco dessa idealização que existe, né? O próprio Pires alerta para a gente tomar cuidado com isso, porque afinal ninguém é perfeito. Mas logo depois, em segundo lugar, veio o Mestre dos Magos. Ah, o mestre dos magos. O que já sinaliza como essa dinâmica do orientador meio ausente ou, assim, imprevisível é bem comum na academia, né? Nossa, essa figura do mestre dos magos, ou mesmo a do Dr. House, me faz pensar numa outra questão muito importante que o material levanta: a autonomia intelectual. Fundamental. Como esses diferentes estilos de orientar afetam a nossa capacidade enquanto pesquisadores de tomar as rédeas do próprio trabalho. Afetam diretamente. O Pires fala, por exemplo, do microgerenciamento, aquela supervisão excessiva que acaba sufocando, né? Sim, tira a liberdade. E tem o outro extremo, o subgerenciamento, que é a falta de guia, pouca orientação mesmo. Isso exige muito mais iniciativa do aluno. Para alguns pode ser bom, mas para outros... Pode ser péssimo, né? A pessoa se sente perdida. Exatamente. Ele defende que o pesquisador precisa ter clareza sobre o que funciona melhor para si. E um ponto que ele acha crítico é a infantilização. O que seria isso? É quando o orientador define tudo, sabe? Tira completamente a autonomia. Pires nota que isso pode ser mais comum em sistemas que ele percebe como mais hierárquicos, como talvez seja o caso aqui no Brasil. E qual o risco disso? O risco é a pessoa perder a conexão com o próprio projeto, sentir que não é dela. Se você reconhece que seu orientador tem um padrão mestre dos magos, por exemplo,
Isso já te dá um alerta, né? Talvez você precise buscar mais estrutura por conta própria ou alinhar melhor as expectativas desde o começo. Fica bem claro, então, que escolher e principalmente gerenciar essa relação é algo bem mais complexo do que parece, né? Não é só achar um nome mais famoso da área. De jeito nenhum. A chave parece ser encontrar uma dinâmica que funcione para os dois lados, que impulsione a pesquisa, óbvio, mas sem acabar com o bem-estar da gente no processo. Precisamente. O ponto central do material é esse. Autoconsciência e gestão ativa da relação. É entender seu próprio ritmo, o que você precisa em termos de orientação, quais são seus limites. E saber comunicar isso, né? Exato. E a partir daí se comunicar, negociar, ser assertivo. Não dá só para, como diz o Pires, deixar a coisa ir rolando. Isso raramente funciona bem. É verdade. E essa gestão ativa fica ainda mais importante num cenário onde, como ele bem aponta, falta uma avaliação mais formal, mais pública da qualidade da orientação. É diferente de como a gente avalia uma disciplina, por exemplo. É um ponto importante esse da falta de avaliação formal, né? Muito. Essa falta de avaliação, junto com a diferença de poder que existe na relação, pode até abrir espaço para umas relações meio toma lá da cá, sabe? Que acabam distorcendo o foco científico. Entendi. Complicado. Sim, e isso conecta com uma provocação final que a gente pode tirar dessa análise toda, pensando no material do Pires, considerando essa simetria de poder que ele destaca e a importância da autonomia intelectual para a pesquisa dar certo e para a pessoa se sentir bem. Como será que o ambiente acadêmico poderia mudar? Mudar em que sentido? Se a qualidade dessa relação orientador-orientando passasse a ter um peso na avaliação de desempenho, sabe? Um peso comparável ao que as métricas de publicação têm hoje, que dominam tudo. Nossa, seria uma mudança e tanto. Fica aí a reflexão, então. Fica a reflexão. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy ou Buy Me a Coffee.